hora de diminuir o trânsito para sair da rua. Eu pergunto a vocês, se nós triplicarmos, nós vamos continuar tendo congestionamento. Eu não estou aqui, é lógico que inverter essa lógica é um desafio muito grande. Mas o que nós estamos fazendo hoje na cidade de São Paulo? O que está sendo feito hoje na cidade de São Paulo? Tentando dobrar a capacidade viária. Lógico que nós vamos ter uma melhoria nos primeiros 3, 4 anos, sim, mas enquanto planejador urbano tem que pensar uma escala um pouco melhor. Então está se fazendo uma obra que, repito, nos primeiros de 3 a 4 anos nós vamos sentir uma sensível diferença. Mas o que o poder público está falando em São Paulo quando está fazendo 3 faz sentido na marginal? Gente, comprem carro. Desculpe, perdão. Por favor. Mas é muito interessante. Nós acabamos, está se dizendo, nós estamos saindo de uma crise financeira. Muito bom. Acho isso muito interessante, muito legal. Sabe por onde isso aí foi medido, gente? Isso foi medido pelo número de venda de carro. A maior parte foi nesse sentido. E tem mais. Aí falando um pouco, saindo um pouco do meu lado químico agora, colocando nesse sentido. Puxa, nós estamos na indústria do petróleo. E agora nosso governo está soltando rojões, e eu não estou falando que ele está errado, está correto. Estamos com o pré-sal perfeito, isso daí também é antigo, não é coisa de hoje. Não, descobrimos ontem, não, isso é coisa antiga. Para quem trabalha, eu trabalhei 9 anos no polo petroquímico, isso aí é conversa antiga. No caso, sabíamos disso. Agora, a nossa sociedade está se preparando para não trabalhar com o petróleo? Eu sinto muito, a nossa sociedade é a do petróleo. Deveria estar ferrenhamente discutindo sobre isso, mas eu sou bem claro nesse sentido. É a indústria do petróleo, quando você tem 1 litro de petróleo, isso falo de cátedra, trabalhei muitos anos com isso, você tem que dar destino para tudo. Antigamente, para quem olhava o polo petroquímico, ele queimava muito. Nossa, como ele queima? É o flare, ele ficava queimando. Hoje, aquilo para queimar é prejuízo. Tudo é aproveitado. Então 1 litro do petróleo que é processado, ele tem toda uma destinação certa. E boa parte dele, a do combustível, a mais barata que tem, na verdade é vender o petróleo. Se você refinar a gasolina e tentar vender, sai mais caro. E você pode perder dinheiro. Então nós estamos caminhando para isso. Estamos acabando de declarar isso, o governo federal está declarando isso. Olha, o futuro nós temos o petróleo, está correto. Só que hoje nós estamos falando do dia sem carro. O dia sem carro, o carro é com combustível. Ah, não, nós só vamos ter carro a álcool. Não sonhe. Não é assim. Isto não funciona assim, porque nós vamos ter que vender gasolina, nós vamos perder dinheiro. Nós já fizemos isso quando, nos anos 80, arbitrariamente, só tínhamos carro a álcool. Eu vi uma definição essa semana, não vou citar o nome porque eu não lembro de quem falou isso. Mas foi muito interessante, né? Que o carro flex é que nem um pato, né? Eu vi anda também. mal, nada mal e voa mal. Ele foi perfeito. Ele tem 3 atividades, nenhuma delas perfeitas. A pessoa... Não, eu achei ele foi muito feliz. Você lembra quem foi? Eu vi a pessoa... Mas você lembra a pessoa que... Pode falar quem foi. No caso, o professor Saldiva, Faculdade de Saúde Pública. Sensacional essa Ele definição. comenta muito. Falou, por que disso? Eu estou me formular também. No caso, por que disso? Por causa que você colocou numa faixa imensa para pegar desde gasolina até álcool. Muito bom. O carro funciona e você misturar, dá tudo certo. Só que é o seguinte, é um pato mesmo. Mas como é que faz? Por exemplo, você se decepciona. Eu vou citar um exemplo próprio. Me venderam um carro, gastei um dinheirão, comprei um carro, falei, nossa, que carro maravilhoso. Não, mas não se preocupe, esse carro flex, esse motor é álcool e nós adaptamos para gasolina. Então você fica tranquilo que o álcool está mais barato. Meu Deus, eu comprei um alcoólatra. Foi impressionante, eu falei, nunca vi tanto, mas nem Dodge Dart. Agora falando de nostalgia. No Dodge Dart, que dava o V8. Mustang One é 1 por 1, por isso que chama One. É 1 quilômetro por 1 quilômetro. Mas não é por com motor para tal. Aí eu com aquele motor xoxo, o negócio não ia, e alcoolizado ele. Falei, agora, aí um dia me falaram, tem que pôr gasolina. Falei, que ótimo, aí ele fez uma beleza com gás. Eu falei, assim, não vai. Mas, senhores, na esteira que vocês estão falando, especificamente Geraldo Moura, né, nós tivemos recentemente a festa dos 30 anos do Bom Dia São Paulo.
e eu fui convidado, e com muita honra fui lá, e tivemos uma recepção interna, essa coisa toda, e foram passadas imagens do início, não é, da aventura jornalística, né? Tem o telejornal na parte da manhã, essa coisa toda. E, se não me engano, entrou o repórter José Carlos Marques, exatamente, ele ficava ou na ponte Eusébio Matoso, ou ficava na Tiradentes, num dos pontos lá, e falando, olha, o trânsito hoje está carregado. Nossa, se passar 15, 20 carros, a plateia toda morreu de rir. Esse é o fenômeno que você estava dizendo. Há 30 anos, meia dúzia de carros na cidade, pô. E olha como a coisa é profunda, né? Nós vamos nos acostumando com isso. Então, é uma questão que envolve várias questões. O professor estava colocando aqui agora a questão energética, quer dizer, todo mundo aqui está contente com os números da economia, se bem embasados ou não, mas acho que existe uma sensação que está indo bem, mas um subproduto complicado. E ela envolve valores que nós carregamos. Eu digo assim, quando a gente fala assim, olha, a gente seria muito mais legal que a gente tivesse uma cidade, a gente tende a falar, se tivesse transporte coletivo, e aí acho que entra num ciclo vicioso. Será que não tem esse transporte coletivo porque não põe, é verdade, ou não põe porque as pessoas que têm a opção do automóvel têm uma certa restrição? Né? Nós temos uma pesquisa que mostra que em qualquer lugar do mundo, seja aqui ou em Paris, o transporte coletivo tem alguns atributos sobre o transporte individual tem alguns atributos sobre o transporte coletivo. Primeiro, ele é mais rápido. Em qualquer lugar. Mas Paris, conheço a rede de Paris, ela é excelente. Mas num carro em Paris, se você não tiver nenhuma medida que não induza você a utilizar o carro, ele é mais rápido, por uma razão muito simples. O carro, ele tem duas estações, a tua casa e o teu destino. Ele não para no meio, exceto se você for fazer uma carona. Segundo, ele é um meio, por melhor que seja, o transporte coletivo de Paris, a rede de Paris, ela tem 3 tipos de metrô. Do mais confortável ao menos confortável. O metrô da periferia de Paris não é um metrô, do ponto de vista do uso, seguro, etc., mas do ponto de vista de uso confortável. Ou tão confortável quanto o do centro. O carro, ele tende a ser mais confortável. E o terceiro, que hoje a gente vive até pela bonança da economia que a gente está vivendo esses últimos anos, que o custeio do veículo é mais barato. Né? A tarifa de ônibus ela é um pouco mais cara do que a pessoa andar de carro. Só que ela é um pouco mais barata a pessoa andar de carro. Só que se a pessoa pegar uma carona, evidentemente que divide por 2 esse custo, fica mais barato a pessoa andar de carro. Então nós temos toda uma lógica que nos leva a utilizar o automóvel. Nós temos toda uma cidade que nos leva a utilizar um automóvel. E o que é mais forte? Nós todos temos dentro da gente valores que nos levam a usar o automóvel. E isso é retroalimentado. É interessante isso. Se nós observarmos também os corredores coletivos dos ônibus, né, da Avenida Santo Amaro, da 9 de Julho, não é? Agora estão fazendo aqueles escapes, né, aquelas escapadas no ponto de ônibus. Porque se você olhar de qualquer apartamento da Vila Nova Conceição para 9 de Julho, aquilo é um trem. É um atrás do outro. Não tem espaço para nada. Não passa uma pulga ali. Não é? E como eles têm de respeitar, não pode sair da faixa, vai levar o tempo que for necessário ali. Não desenvolve velocidade nenhuma os ônibus nos corredores. Agora parece que melhorou um pouco na 9 de Julho, né? Também tem umas saídas. Mas a nossa equipe foi às ruas para saber o porquê dos motoristas não aderirem ao Dia Mundial Sem Carro. É isso? É isso mesmo? Tem certeza? Bom, então vamos conferir. Nem sabia. Acho que eu vi, mas não tive sair com chuva. É difícil até sair sem o carro? Entrevista São Pedro. Porque eu tô indo pegar mais 2 pessoas aqui. Então eu tô andando com 4 pessoas dentro do carro. Tô fazendo a minha parte, né? Eu tinha que vir no supermercado e trouxe a criançada. É difícil hoje em dia fazer as coisas sem o carro? Isso, é bem difícil. Então não tem como. Tem que vir de carro. Ainda com chuva? Não tem jeito. Que eu uso ele para trabalho. Eu tô pagando uma promessa. Ah, e é difícil viver hoje em dia sem carro? Vou levar minha sogra no médico. Eu trabalho em 2, 3 serviços, fica extremamente complicado você pegar o ônibus, ir para um serviço para o outro, tem um limite muito rápido para estar num serviço ou no outro. Esse seria o grande motivo. Necessidade. Só sair para comprar um negócio que eu preciso e voltar para fazer o serviço que eu preciso. É porque eu tô carregado. Carregar nas costas que eu tô levando,
fica difícil, né? Certeza, ainda mais eu que trabalho o dia inteiro com carro, é impossível. Porque eu estava com pressa, com problemas para resolver. E eu também esqueci, né? Ah, pra mim é. Eu faço compra sempre com o carro, aí eu tenho que usar o carro. Tem que dar carona, né? Tem que dar carona, né? Senão é muito carro na rua e já viu. É trânsito direto. Os bacanas dizem que anda de bicicleta, mas eles andam de bicicleta coisa nenhuma. E chuva também, não dá pra certo? sair. Todo mundo devia de não pagar o IPVA para eles criar vergonha na cara, porque eles fazem esse rodízio, sabe para quê? Para a pessoa comprar 2 carros, pagar 2 IPVA. E a poluição como que fica? Fica pior, porque aí o cara compra um carro bom e um carro vagabundo para ele ir trabalhar com o carro vagabundo naquele dia do rodízio. Aí é que dá o problema todo. Bom, nós ouvimos aí as mais variadas opiniões, né? E aquele falou que estava pagando promessa, levando a sogra para o médico. Ah, isso é pecado, né? Isso é pecado, isso é pecado. Senhores, vamos analisar rapidamente aí essas opiniões da população. A revolta do pessoal quanto ao IPVA, é claro, agora está unido a esta revolta a poluição. Fala, puxa, pago tanto, a rua não é boa e ainda tenho que encarar tudo isso de poluição. Como que eu vou melhorar isso daqui? Onde vocês estão me ajudando? Como que as vias ficaram melhores? As vias não estão melhores. Eu não tenho segurança para isso. Eu não tenho condição viária. Os carros são bem feitos, sim. Não vamos entrar na utopia de entrar do lado da... Não, a automobilidade. Vê, sim, é interesse dela. Só que nós temos que ver que, concordo plenamente com o secretário, as vias foram feitas para carros. E é para carro. Vai ser para carro por um bom tempo. E o crescimento da cidade não ajudou. Continua no sentido... A reclamação do povo é simples. Vou dar carona. Só que eu vou dar carona para quem? Eu, por exemplo, às 5h30 da manhã, se eu chamar alguém na minha vizinhança, eu acho que eu vou ser malhado. Né? 5h30 da manhã... Ô Rogério, aproveitando que a palavra está com você, você trouxe algum material aí de ilustrativo? Vamos mostrar, por favor? Aí o Rogério Aparecido Machado vai explicar para a gente. Esse é o sistema, vamos dizer assim, o ciclo que nós temos, exatamente da poluição do ar. A poluição do ar, ela é gerada antropogenicamente... Mas isso está difícil, pois Nossa. Isso quer dizer o quê? Isso é bem enjoado falando que é o homem que faz. Né? O aluno já levantaria a mão nesse sentido. No caso, seria o quê? Nós estamos poluindo o ar, ele vai subindo. Acontece o seguinte, a poluição está subindo e está indo em direção à camada mais alta, só que lá é mais frio. Então ele vai se condensando e vai descendo. Ele faz uma pluma. E se ele pega água pela frente e começa a ter reações fotoquímicas, você tem a chuva ácida. Hoje em dia a chuva ácida diminuiu muito com SO2, porque hoje em dia não tem tanto enxofre assim no óleo, como tinha antigamente, e as empresas usavam. Hoje elas usam gás. Mas ainda tem o enxofre que está no diesel de caminhões e no diesel de ônibus. Mesmo assim, ônibus diminuiu um pouco essa quantidade. Não tanto assim, mas diminuiu. Isso cai na vertente todinha em cima. Veja bem que está caindo em cima das árvores e tudo mais. E você também tem a subida da queimada. Está liberando CO2. O CO2 vai pegar a água, formar ácido carbônico, isso vai descer. Do mesmo jeito. Reações químicas na parte de cima do nosso planeta propiciam o quê? Vamos dizer assim, uma complicação maior em termos de poluição. Por quê? Quando cai em forma ácida. E isso é corrosivo. Não só corrosivo, como também o mal que faz ao ser humano para a respiração. É um problema gravíssimo. Por quê? O pulmão da pessoa vai acumulando. É perigo. Ele vai acumulando. Não existe isso. Ai, puxa, vamos usar isso, vamos usar máscara. Não adianta. A máscara serve por meia hora, depois você começou a ter um problema sério, se chama máscara. Você agora está concentrando todo o problema que você tinha, que foi agora até veiculado por causa da gripe e tudo mais. É um problema sério. Tudo que nós temos nesse desenho é a precipitação. Cai no mar, polui a água. A água potável que nós chamamos acabou. Nesse sentido, quando você tem uma poluição grande. Nenhuma cidade grande com poluição nesse nível tem condições de usar a sua água facilmente. Podemos ir para a segunda imagem, não? Por favor. Isso daí é muito interessante. Esse é o Pico do Jaraguá. Quem está lá em cima está vendo a poluição de cima. Isso é a camada de poluição que não consegue subir. Isso é um dia frio.
Isso se chama inversão térmica. Puxa, o que está acontecendo? A poluição quer subir. Você tem uma camada gelada segurando. Só depois das 10, 11 horas da manhã, quando esquenta bem, que dá um reflexo grande de infravermelho no chão, aí que consegue subir a poluição e subir. Até aí você já foi trabalhar, você já cheirou o que tinha que cheirar, com o perdão da expressão, e já foi. Agora não adianta mais. Agora a poluição está feita. Que coisa. Mais uma, por favor. Isso daí é o escapamento de um automóvel. Eu queria citar uma coisa. Eu tinha separado o material, não foi possível. Uma coisa muito interessante. Fora de nosso país e dentro de nosso país. Agora, por incrível que pareça, fazendo um elogio, a quanto a colocar etanol na gasolina. Lá fora, colocar etanol na gasolina não é uma coisa comum. Porque eles não têm isso em abundância. É só por isso que se tivesse, colocava, não tenha dúvida. Porque o Brasil não tá... O Brasil é inteligente, mas também não descobriu o ovo de Colombo. Não é bem assim. É nossa tecnologia. Porém, o que acontece? Quando você diminui muito a quantidade de etanol, no caso na gasolina, você tem um problema grave que você quadruplica a quantidade de CO saindo pelo escapamento de um automóvel leve. Não pensa que é pesado, não. Eles quadruplica. Isso é gravíssimo. Por isso que a poluição é tão grande em algumas... Por exemplo, o México teve problema nesse sentido. Não tinha uma quantidade, vamos dizer assim, que atenuasse. No caso de caminhão, não vou dizer caminhão, mas de carga pesada. Aí o problema já passa a ser até de falta de... Fiscalização, concordo, mas falta de inteligência no manuseio. Porque esse caminhão pesado, quanto mais pesado, mais essa fumaça vai ficar escura. A tendência dele é cada vez ser mais pesado, para ele fazer menos viagem. Ele vai citar uma coisa muito interessante para alguém que for falar para ele. Nossa, eu estou andando menos, mas desse jeito, meu amigo, está triplicando. Isso daqui é exatamente como que você vê, vamos dizer assim, ali, se você olhar à sua direita, é a China. Tá bom? E eu queria só citar o exemplo. Podia ser 23 de maio. Podia ser a 23 declaradamente aí, que o negócio não é tão... Eu só estranhei aqueles postes lá, aquele negócio, falei que isso aí não é daqui, mas... Não, ele não é... Que tem os a letra do negócio do pote, né? Exatamente. O que aconteceu? Gente, vou ser bem claro para vocês, viu? Uma coisa verdadeira. Só teve Olimpíada porque metade da população deixou o carro em casa. Ninguém vai falar isso, que era isso e é verdade. Mas porque nem maratona estava se correndo o risco na Olimpíada de não ter maratona. Olha, que loucura, hein? A principal prova. No caso aqui, essa é São Paulo. Quando você está num helicóptero, é isso que você vê. Isso aqui é puxando para o nosso lado aqui, grande ABC. Não estamos fora disso, não. É uma realidade. Não podemos tapar o sol com peneira. Essa é a nua. Aqui nós temos, por exemplo, isso que eu queria citar. Puxa, nós temos muito verde na cidade. Você primeiro não pode pensar só em plantar a árvore. Eu vou plantar mais 5.000 mudas de árvore e vou resolver. Você vai deixar a cidade maravilhosa, linda. Sou completamente e radicalmente a favor. Não pense que você vai diminuir a poluição com isso. Porque você está... É muito interessante, a pessoa está andando no parque, correndo do lado de um caminhão, soltando material particulado. Desculpe, você deveria... Era melhor estar numa esteira na tua casa bem guardado. É por isso, senhores, que está se morando cada vez mais afastado, né? Exatamente. O mesmo fenômeno não acontece, por exemplo, em Valinhos, Limeira, Indaiatuba, Itu, Salto de Itu, Porto Feliz, não é verdade? Claro. Mas aí, como o desejo de trabalho continua nos mesmos lugares, as pessoas para sair de Valinhos, de Itu, eles têm que pegar o carro. Então, mais uma vez, a maneira como a gente constrói a cidade, quer dizer, lógico, todo mundo vai procurar morar no melhor lugar. Mas aí entra um fenômeno imobiliário, que o cara fala, olha, vou deixar minha família bem, deixa que eu me estrepo sozinho, então. Por isso que nós não podemos discutir trânsito e transporte sem discutir cidade. Forma de fazer cidade, forma de parcelar a cidade, de dividir a cidade, de dar oportunidades na cidade. Quer dizer, o acúmulo de oportunidades em algumas regiões, o acúmulo de oportunidades boas para moradia apenas sobre um recorte socioeconômico, nós vamos estar produzindo, porque, lógico, quando ele também vai para Valinhos, Vinhedo, Limeira ou qualquer uma dessas locais, ou como em outros inúmeros locais, ele vai ter toda uma outra população que vai trabalhar nesses locais.
ou como diaristas, ou como empregadas, ou como jardineiros, e eles têm que se locomover. Então, a lógica, como a gente produz cidade, eu sempre trabalho com isso, com esse conceito, ela é muito grave. Agora, depois das brilhantes explicações do professor, eu pretendo mudar de planeta, né? Ou a gente pretende mudar de planeta, ou até por um dever de ofício, mas também por uma atividade de militância, e por ter algumas indicações, que na minha opinião são concretas, eu sou um otimista. Né? Lembra a sua opinião. Eu vejo que a cidade é uma manifestação da nossa cultura. E realmente tem que ser revisto o padrão, o estilo de vida, way of life, o estilo de vida que estamos levando. E nesse ponto, o governo tem um papel muito importante, sobretudo dos municípios, porque o município é que detém o poder de legislar a respeito de transporte, a respeito de trânsito. É ele quem acaba sendo o grande pai, embora em outros países a sociedade civil atue mais intensamente. Eu concordo com o seu secretário, concordo com o professor também, e vejo que não é só a poluição ambiental no sentido do combustível, mas também existe a poluição sonora, existem outros fatores, né? E quando nós falamos do dia sem o automóvel, é que nós temos que refletir a respeito desse estilo de vida. Como que nós temos que construir nossas cidades? A distribuição das vias, como que o Estado, por exemplo, criar vilas que mantenham essas pessoas na sua vila. Exato. Não tem que sair lá de Capão Redondo, tem que sair de lugar bem distante. Tem gente que, a minha empregada doméstica, ela viaja 2 horas por dia para chegar em minha casa. Olha que loucura. Vai trabalhar. A tendência é essa, de imobiliária é essa, sim, né? De você, que é o walk-in distance, né? Para você trabalhar numa boa ali nos seus arredores. Nos arredores. Mas aí eu acho que nós temos uma diferença fundamental, por exemplo, da cidade europeia, né? Quer dizer, a lógica da produção do espaço urbano no Brasil, ela é uma lógica eminentemente mercantil e imobiliária, né? Quando a gente fala, a forma como a propriedade privada se dá no Brasil é completamente diferente, por exemplo, da maneira como se dá na França, como se dá na Espanha, como se dá na Holanda, né? E quando, hoje, eu acho que nós tivemos uma evolução, por isso sou otimista, por exemplo, a partir de 2000 nós temos o Estatuto da Cidade. O que é o Estatuto da Cidade? É uma caixa de ferramentas, de instrumentos urbanísticos, onde a gente pode garantir o quê? A função social da cidade e da propriedade. Eu acho que a gente começa a pegar o fim do novelo, né? É lógico, com medidas enormes na área que eu atuo, na área de mobilidade, de transporte, de trânsito, mas enquanto a gente não começar a regular isso, nós vamos estar um pouquinho enxugando o gelo. Bom, vocês estão vendo, peço licença do nosso painel, o assunto é seríssimo, não é? Depois também repito as palavras do Geraldo Moura, depois que o professor explicou aquele negócio lá, que eu já estou meio... Está meio esquisito para o meu lado. Não é, professor? É uma realidade. Desculpe, quando eu falei que eram palavras técnicas, não vamos tapar sol com peneira. A realidade é essa. Puxa, tudo está perdido, nada está perdido. Nós sabemos o que fazer. Temos que ter vontade política, técnica e recurso. Inteligência para trabalhar em cima disso. Trabalhando com inteligência, nós estamos no melhor país. Puxa, abençoado por Deus. Vamos atrás. Agora, só sentar e reclamar. Gente, vamos fazer um rápido intervalo. Vocês estão vendo aí Auge Home Resort, onde o melhor da vida de A a Z espera por você. A gente volta em seguida. Olha aí o Little Richard. Ele cantou na abertura da Olimpíada de Atlanta. O Good Golly Miss Molly. Até já. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. E vamos na abertura do segundo bloco de imediato. Você não ligou ainda? Então ligue. Portal TV Mais 7423-2006, opção número 1. O Show Mais desta noite registra o Dia Mundial Sem Carro. Então, uma interação, outro. Boa noite, tá? Boa noite. Aqui é Eliane, oi, do bairro Assunção, São Bernardo do Campo. Gostaria de saber se você saiu de carro hoje. Um abraço e eu quero ganhar o convite do Almir Sata. Amanhã eu faço 20 anos de casada, hein? Tô contando, hein? Tchau, um abraço. Então, antes de mais nada, parabéns, viu, pelos 20 anos, é uma data importante. Quanto à sua pergunta, eu saí sim, porque não tem como eu vir sem carro aqui.
Não é verdade? É porque é muito longe. É muito longe. É verdade, ó, é verdade. Bom, vamos para mais um telefonema. Alô? Boa noite, Garçom. Seu programa é muito bom, assisto todos os dias. Obrigado. Eu moro no bairro Assunção, meu nome é Antônio Carlos Garcia. O Antônio Carlos. Eu queria dizer o seguinte, eu demoro 15 minutos para ir do bairro Assunção até o Caminho do Mar, de carro. Se eu for de ônibus, eu tenho que tomar 2 ônibus, vou demorar uns 40 minutos. Não está faltando planejamento aqui em São Bernardo? Alguma coisa assim, no sentido de melhorar o transporte? Muito obrigado e boa noite. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite. Você queria acrescentar alguma coisa? Não, né? O Geraldo, agora mexeu com você aí. Não, que bom que a população tem essa percepção. Realmente, faltava, eu vou botar no passado e explicar por quê. Faltava planejamento. A cidade de São Bernardo nunca teve uma análise da rede, para entender exatamente qual é o comportamento do cidadão no respeito ao transporte coletivo. Realizamos, contratamos um plano logo no começo da administração do prefeito Luiz Marinho, fizemos pesquisas na cidade, a cidade toda, o prefeito divulgou isso, as pesquisas terminaram em junho, julho e agosto nós tabulamos as pesquisas, agora, em setembro, estamos discutindo uma nova rede de transporte que vai permitir o quê? Vai permitir a racionalização da rede e uma eventual possibilidade de integração da rede e das linhas municipais. Ou seja, essa situação que o telespectador colocou, provavelmente ela vai existir. Não que ele não vai pegar 2 ônibus, mas se ele pegar 2 ônibus, nós estamos trabalhando e avaliando a possibilidade da integração e da implementação do bilhete único. Né? Ô Moura, deixa eu fazer uma pergunta particular. Por que a Marechal Deodoro é muito carro parado tanto de um lado quanto do outro? Que trava lá, que você para atravessar a Marechal Deodoro demora um dia e meio. Só posso te agradecer por essa pergunta, porque ela concretiza aquilo que a gente falou dos valores. Né? Ali tem conflito de interesse. O espaço urbano, o espaço público é limitado, e aí nós temos interesses múltiplos. Por exemplo, já estamos discutindo a possibilidade de fazer um projeto urbano. Lógico que surge a ideia de um calçadão. Quem que vai ser contrário ao calçadão? Muito provavelmente uma parte de comerciantes que temem a implantação do calçadão, porque aí eu vou perder público. A gente tem experiências, eu participei de experiências que mostram que não é bem isso. Porque vai lotar outras vias, tá certo? Então naquele espaço urbano limitado nós temos pessoas que passam pela Marechal, porque passam pela Marechal para acender o passo. Pessoas que param eventualmente na Marechal para fazer embarque, desembarque, carga e descarga, ou eventualmente pare o automóvel. E muito pedestre e muita gente disputando o mesmo espaço. O que é preciso fazer? Assumir quais são as prioridades, ter a coragem de implementar o projeto, nós já implementamos alguns projetos com essa característica, e fazer o debate. Fazer o debate para nós discutirmos os valores, que é o que a gente vem discutindo até aqui. Interessante. Vamos para mais um telefonema. Oi, Darcy, meu nome é Márcia Zanardo. Boa noite. Márcia, boa noite. Excelente o tema de hoje. Muito obrigado, Márcia. Até porque tomara que realmente esse dia se repita novamente para que a cidade fique mais tranquila e benéfica também para todos nós. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, muitíssimo obrigado. São Bernardo do Campo. Obrigado, Márcia. Um beijo para você, obrigado por ter ligado mais uma vez. Olha aí, notícia do Ponto Terra. Dia Mundial Sem Carro é marcado por manifestações em São Paulo. O Dia Mundial Sem Carro foi marcado por manifestações em diversos pontos da cidade de São Paulo. Nesta terça, né, hoje, o programa é ao vivo, viu, gente? Não tem nada gravado aqui. Um grupo de ativistas do movimento Nossa São Paulo ocupou os espaços destinados a automóveis em um cruzamento próximo à Avenida Paulista. Olha o lugar, na região central de São Paulo, para marcar o Dia Mundial Sem Carro. No lugar de automóveis, o asfalto ganhou grama artificial e puffs na ação denominada de Vaga Viva. Pesquisa feita pela entidade em conjunto, o Ibope aponta que, em comparação ao ano passado, o tempo médio gasto pelos motoristas em congestionamentos do trânsito na cidade aumentou. Em 2008, esse tempo foi calculado em 2 horas e meia, e em agosto deste ano, o tempo médio de espera chegou a 2 horas e 40. Interessante nesse congestionamento que eu peguei na Bandeirantes de volta lá de Mogi Guaçu. Eu me senti até inteirado, né, na modernidade. Eu até comentei com a minha esposa, muito chique, nós estamos no trânsito aqui na Avenida dos Bandeirantes, a coisa que a gente vê na televisão. Exato. Né? Então é interessante. Sempre se mostra tem até esse aspecto. As pessoas se acostumaram. Sim.
Tem vendedores, o cara lê, o cara ouve música, é uma festa. Todo dia, repito, sai 5h30 da manhã, normal, todo dia. Todo dia a Bandeirantes já está entupindo. E todo dia a Castelo já tem 2, 3 quilômetros, quando não é a Dutra que teve alguma coisa. Lamentavelmente, concordo com o secretário, virou vício. Agora é rotina. Se nós falarmos que não teve trânsito numa terça-feira, puxa, ninguém pegou trânsito, alguém está mentindo, alguém está em outro país. Porque na cidade de São Paulo, para o ABC, não está. Como os senhores classificam, começar com o doutor Coimbra, essa data, né, em termos de mídia, você ouviu muito nas rádios, nas televisões, nos jornais, como você analisa isso, Coimbra? Numa revista de grande circulação foi matéria de capa. Realmente nos faz meditar. Pode citar a revista. Na revista Veja, se não me engano, está aí comigo. E essa revista ela trouxe experiência de outros países, né? Como o país do Emirado, onde está sendo todo ele sendo construída essa cidade com o que há mais de moderno, onde será privilegiado o transporte público, né? Sob trilhos. E isso realmente mostra a grande preocupação para com as coisas que estão por vir. Porque realmente nos preocupa muito o aquecimento global, todas essas temáticas que estão envolvidas nesse estilo de vida da nossa sociedade. Porque a nossa sociedade está doente. E realmente ela precisa de um tratamento e nós temos que analisar esses dados todos. Hoje em dia a informática também vai ajudar com certeza o trânsito. Em São Paulo, por exemplo, existe um projeto para colocar chip no veículo a fim de melhor analisar o fluxo de trânsito. O prefeito Kassab, por exemplo, restringiu a circulação dos frotistas, dos veículos de ônibus, né, dos fretados, melhor dizendo. Então, tem sido colocado em prática algumas ideias para tentar melhorar essa situação. Agora, nós, particulares, estamos fazendo o quê? Tentando andar no contrafluxo, saindo um pouco mais cedo para não fugir da hora do rush, né? Aquela hora da correria, a fim de evitar, porque às vezes vale muito mais a pena você ficar no escritório trabalhando um pouco mais do que perder aquele tempo no trânsito, pegando todo o engarrafamento. Desculpa, doutor, até dizer por que eu levanto tão cedo, também não... Eu ia questionar. Porque eu não quero pegar o trânsito das 7 e pouco. A cada 5 minutos que você demora para sair de casa, são 15 que você demora para chegar. Eu vou 7h30 da manhã lecionar. Chegar de mau humor, ninguém merece, né? A aula começa às 7h30. Eu tenho aulas às 7h30 da manhã. O aluno olhar para mim e falar, ô, meu amigo, eu não tenho culpa. Realmente, você não tem culpa, filho. Não é por aí, eu realmente saio cedo, só que de tarde eu não tenho opção. A busca de rotas alternativas também é algo muito importante para que as pessoas tenham opções. Não fique somente fazendo aquele caminho. Você pode encontrar caminhos, inclusive no site da CET, para quem é de São Paulo, eles dão sugestões a fim de você poder se deslocar melhor na cidade. E todas as emissoras de rádio, né? Vamos dar parabéns, né, pela cobertura jornalística de trânsito, né? A CBN, a Eldorado, aqui nós não temos problema nenhum de citar nada. Então, a Sul-América, por exemplo, ajuda muito. Não é verdade? Ajuda. Eu mesmo sem sair, eu não tiro dessas rádios, eu quero ficar antenado. Chega na Anchieta, ela está parada. Se você não sabe, vai ficar lá parado? Claro. Desvia, vai para São Paulo. Eu acho que você tinha perguntado a respeito da cobertura da mídia. Eu acho que é importante a gente fazer um recorte no processo, perceber, olha, o Dia Mundial na Cidade Sem Meu Carro começou em 98 na Europa e em 2001 no Brasil. Citar Bandeirantes também, né, que eu trabalhei lá. Um abraço para todos vocês. E é fundamental a gente perceber a evolução, né? A evolução não só da cobertura midiática, mas também da sensibilização dos órgãos gestores. Eu lembro que em 2003, o então ministro Olívio Dutra, o ministro das cidades, participou da jornada na Cidade Sem Meu Carro. Hoje, o ministro Márcio Fortes participou. É emblemática, só para inglês ver? Não sei. Mas eu acho que é importante quando o ministro da área que cuida de trânsito dê o exemplo, trabalhe com essa questão.